Na aula de hoje, nós vamos falar sobre vida em movimento, locomoção, ossos e músculos. Para que haja a locomoção, é preciso que o sistema ósseo e o sistema muscular hajam em conjunto. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar somente sobre o sistema ósseo. Qual a importância do sistema ósseo em nosso corpo? Os ossos são importantes para a sustentação do corpo, proteção das partes delicadas e vitais como coração, pulmão e cérebro. Ele apoia, os ossos, ele dá apoio, alavanca, sustentação dos músculos, fixação dos músculos e execução. Produção de células sanguíneas, somente nos ossos longos, que a gente vai ver mais adiante, e reserva de sais de cálcio. Se os ossos são tão duros e resistentes, por que o nosso corpo é tão flexível? Essa flexibilidade dá-se por causa das articulações, das cartilagens e dos ligamentos, que nos permite ter essa flexibilidade, torna o nosso corpo bem mais flexível. Os ossos são formados por células vivas? Sim, os ossos são formados por células vivas. E mais à frente vamos ver como que essas células são. E os ossos, além de serem formados por células vivas, têm veias, serem irrigados por veias, nervos, e eles têm uma grande capacidade de regeneração. Tanto é que quando você se machuca, quebra um osso, por pouco tempo, que você fica de repouso lá com o braço imóvel, a perna, a parte que foi quebrada, ele volta a ser como era antes. O esqueleto humano. O esqueleto é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. A cabeça é dividida em crânio e face. Quem pensa que a cabeça é somente um osso, um único osso, se equivocou. São formados por vários ossos. Na parte da frente, aqui nós temos a nossa testa, vamos dizer assim, o osso frontal. Um pouco mais atrás, pegando mais o meio da cabeça, nós temos o parietal, que é o osso parietal. E atrás, perto da nuca, nós temos o occipital. Na face, nós temos o nasal, osso nasal para nosso nariz, o maxilar e a mandíbula. A mandíbula é o único osso móvel na nossa cabeça e ele também é o maior osso presente na nossa face. Tá bom, crianças? O tronco. Mas antes de falar do tronco, a tia vai voltar um pouquinho no crânio. O crânio ele é importante, para a proteção do nosso cérebro, que é o sistema nervoso central, que a gente estudou anteriormente no capítulo. E ele é bem duro e bem rígido, justamente porque ele precisa ser algo que proteja, seja bem resistente para proteger o nosso cérebro, porque o cérebro é o coração, A gente fala que coração, mas é a máquina do corpo. Se o cérebro parar de funcionar, o corpo para junto com ele. O tronco ele é composto por vértebras, pela coluna vertebral, e pelas costelas, ou caixa torácica. A coluna vertebral ela é formada por vértebras que tem um orifício em seu interior, por onde passa a medula espinhal. A coluna vertebral é dividida em 5 partes: vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares,
sacro e cóccix. Cóccix é o finalzinho da coluna. E essa partezinha aqui entre as vértebras, nós temos os discos intervertebrais. O que são esses discos? São cartilagens que não deixam um osso encostar no outro e protege e ajuda para que, ou permitem a coluna ter movimento. Não é um grande movimento, mas movimenta-se, né? Ela tem uma movimentação, não é muito, mas tem. E além de proteção também, que é importante, porque se um osso começar a roçar um no outro, ele se desgasta, né? Além de doer. E a caixa torácica, ela é composta por 24 costelas, 12 de cada lado, né? São divididas em costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. No meio das costelas da caixa torácica, nós temos o externo, aqui ó, que é um osso que liga as costelas. As costelas verdadeiras estão diretamente ligadas ao externo. Já as costelas falsas não estão, elas estão indiretamente ligadas. E as costelas flutuantes não estão ligadas ao externo, elas estão flutuando, como vocês estão vendo aqui ó, finalzinho aqui, ó. Os membros. Os membros, nós temos o membro superior e os membros inferiores. Conhecendo um pouquinho dos ossos, né, que compõem os nossos membros, nós temos a escápula, o húmero, a una, o rádio. E na mão nós temos o carpo, que são os ossinhos bem pequenos, presente perto do nosso punho, metacárpio, que são os ossos da palma da nossa mão, falange, as falanges, né? Nós temos a proximal, medial, distal. Distal é a ponta do nosso dedo. Nos membros inferiores, nós temos o tarso, metatarso e as falanges no nosso pé. Nas pernas, nós temos a tíbia, a fíbula, que é um ossinho mais fino, patela, que é um ossinho pequeno presente no nosso joelho, e o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Tecido ósseo e tipos de ossos. Os ossos são compostos por um tecido conjuntivo ósseo, que é irrigado por vasos e nervos em seu interior, que podem armazenar em seu interior gordura. Isso mesmo, gordura. Além de alguns produzirem a medula óssea, eles também podem armazenar gordura em seu interior. Aqui nós temos a célula óssea, a célula em azul aqui é uma célula adulta e é chamada de osteocitos. E as células jovens são chamadas de osteoblastos. Isso mesmo. E os tipos de ossos? Existem ossos longos que estão presentes em nossos membros inferiores e superiores. Os ossos curtos que estão presentes na nossa mão, que são as falanges, carpo, como a tia já falou anteriormente. Os ossos planos, que é a escápula, e os ossos irregulares, que são as vértebras. Os ossos longos, nós temos, são os ossos que produzem a medula óssea, né? Nós encontramos nossos membros.
Nele nós tem as seguintes características: a epífise, que são as extremidades do osso. Nós temos aqui, ó, a epífise são as extremidades compostas, onde existe cartilagens. Periósteo, que é a parte dura que reveste uma camada dura que reveste os ossos. Diáfise, que é o meio do osso, é a parte mais resistente, né, do osso, ela é bem mais dura. E nós temos o canal ósseo, ou cavidade medular, que é por onde a medula óssea fica armazenada. Nesse aqui, nessa parte esponjosa, é onde a medula óssea vermelha é produzida. E aqui nós temos, vocês podem ver, deixa eu trocar de cor, ó, que nós temos as artérias, nervos, veias que irrigam, né, os nossos ossos e os mantém nutridos, né, fortalecidos. Claro que se você tem uma boa alimentação, né, crianças? As cartilagens, diferente dos nossos ossos, elas não têm grande capacidade de regeneração. Ela é composta por um tecido cartilaginoso que não possui nervos e nem é irrigada por sangue, por vaso sanguíneo. Por isso, ela não tem capacidade de regeneração. Ela é classificada em 3: hialina, elástica e fibrosa. A hialina, ela é moderada, né? Tem poucas fibras. Ela forma o embrião, o esqueleto do embrião, do bebezinho. Ela é encontrada em maior quantidade em nosso corpo, né? Em maiores partes do nosso corpo, né? Vamos dizer assim. Nós podemos encontrar ela nos brônquios, na traqueia e nos ossos longos do nosso corpo. A elástica, como o nome já diz, elástica, né? Ela tem grande capacidade de flexibilidade, né? Por ela ser uma fibra com bastante elasticidade. Nós podemos encontrar ela na orelha, na tuba auditiva presente na nossa orelha, na laringe, em outras partes também. E a fibrose? A fibrose, ela tem grande quantidade de fibras e ela suporta grandes pressões. E nós podemos encontrar ela na coluna vertebral, entre as vértebras, que nós chamamos de intervertebrais. Por quê? Porque elas estão entre as vértebras que vão suportar o peso do nosso corpo, vão suportar os pesos que a gente levanta. Como o esqueleto se movimenta? Existem as articulações móveis, que são os membros, né? Que são divididos em diartroses, são aqueles que nos possibilitam grandes movimentos, diversos movimentos, como o ombro, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Nós podemos rodar quase 360 graus com ele, né? E temos as dobradiças, que só possibilitam o movimento de dobrar e fechar, como os cotovelos e os joelhos. Nós temos as articulações semimóveis, que são aquelas que têm poucos movimentos, chamadas de arfiartroses, que possibilitam movimentos bem mais limitados. E nós encontramos aonde? Na coluna invertebral. E temos as articulações imóveis. As articulações imóveis estão presentes no nosso crânio e são chamadas de sinartroses, ou seja, não se movem, tem esse nome. E somente os recém-nascidos, né, que tem essa articulação que se movimenta ao nascer, mas somente quando vai nascer, depois ela se torna imóvel. E entre as articulações, nós temos um líquido
chamado de líquido sinovial, que mantém essas articulações lubrificadas, nutridas, né? E ajudam a manutenção, como se fosse um óleo. Parece um óleo bem espesso, que ajuda a movimentação, né? Entre uma articulação e outra. Tá bom, criança? Fechamos por aqui e continuaremos agora no nosso livrinho.